Panorama Mundial das Religiões. Distribuição geográfica da religião predominante por país. 2010. No mapa, tons de azul representam países de maioria cristã, verde, maioria muçulmana, laranja, maioria hindu, vermelho, maioria budista, púrpura, população majoritariamente sem filiação religiosa, inicialmente baseado em dados Pew Research Center. Visão geral. A diversidade religiosa no mundo é enorme. Estimativas sugerem que há milhares de religiões e denominações diferentes. Alguns dizem em torno de 4.000, contando tradições já extintas e subdivisões. No entanto, a maioria da população mundial concentra-se em alguns grandes sistemas de crença. Aproximadamente 85% dos habitantes do planeta se identificam com alguma religião organizada. As 4 maiores tradições, cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, somadas representam mais de 75% da população mundial. Por outro lado, cerca de 1,2 bilhão de pessoas, 15% da população, não tem filiação religiosa, englobando ateus, agnósticos e pessoas sem religião. Para entender esse panorama, podemos classificar as crenças em teístas, crença em um ou mais deuses ou entidades divinas, não teístas, religiosas ou filosóficas que não centralizam a figura de um Deus criador, e visões ateístas agnósticas, ausência de crença em deuses, ou posição de incerteza sobre sua existência. A tabela a seguir resume dados aproximados das principais religiões e sistemas de crença. Religião, crença, seguidores, estimativa, origem geográfica e época tipo cristianismo 2,3 bilhões, 31%, Judeia, Oriente Médio, SEC, e depois de Cristo monoteísta abraâmica islamismo 1,9 bilhões, 25%, Arábia, Oriente Médio, século VII depois de Cristo monoteísta abraâmica hinduísmo 1,1 bilhões, 15%, Índia, sul da Ásia, mais de 1500 a.C., antigo, politeísta, dharmico, budismo 500 milhões, 6%, Índia, sul da Ásia, SEC, antes de Cristo não teísta, dharmico, religiões folclóricas étnicas quadrados 430 milhões, 5%, diversas regiões, antiguidade politeístas animistas religiões tradicionais africanas 100 milhões, 1%, África, diversos povos, pré-história, politeístas animistas religião tradicional chinesa cúbicos 400 milhões, 6%, China, leste asiático, SEC, antes de Cristo sincrética, Tao, Confúcio, Sikhismo 25 milhões, 0,3%, Punjab, sul da Ásia, século XVI depois de Cristo monoteísta, Índica, Judaísmo 15 milhões, 0,2%, Canaã Israel, Oriente Médio, 1800 a.C. monoteísta abraâmica Espiritismo 13 milhões, 0,2%, França, Europa, SEC, Sikhs depois de Cristo teísta reencarnacionista Jainismo 4 milhões, 0,1%, Índia, sul da Ásia, século antes de Cristo não teísta, dharmico, taoísmo, daoísmo, 9 milhões, 0,1%, China, leste asiático, século C, não teísta, filosófico, ateísmo 500 milhões, 7%, visão secular, não religioso agnosticismo, incluído nos 1,2 bi sem religião, termo cunhado 1869, religioso, não. Notas, 1. O hinduísmo abrange tanto correntes politeístas quanto visões monistas panteístas e até segmentos monoteístas. 2. Religiões folclóricas referem-se a crenças étnicas tradicionais praticadas localmente, incluem religiões indígenas de diversas partes do mundo. 3. A religião tradicional chinesa é uma combinação sincrética de filosofias e cultos, como o taoísmo, confucionismo, budismo e crenças populares. 4. Incluem o espiritismo kardecista e religiões sincréticas influenciadas por ele, umbanda, santeria, etc. 5. O número de praticantes do taoísmo varia conforme definição. Milhões seguem formalmente, mas centenas de milhões participam de práticas tradicionais chinesas associadas a ele. 6. As categorias ateu e agnóstico frequentemente se sobrepõem com a população sem religião.
Estimativas acadêmicas apontam cerca de 450 a 500 milhões de pessoas, 7% da população, entre ateus e agnósticos em 2013. Por outro lado, 1,2 bilhão, 16%, se declaram não afiliados a nenhuma religião, embora muitos destes ainda tenham alguma crença espiritual. A seguir, apresentamos cada um dos principais sistemas de crenças, teístas, não teístas e visões não religiosas, detalhando seus princípios, número de adeptos, origem histórica e curiosidades. Religiões teístas, crença em divindades. As religiões teístas caracterizam-se pela fé em um ou mais seres divinos, que geralmente atuam como criadores, governantes ou mantenedores do universo. Entre elas estão as grandes tradições monoteístas, um só Deus, e politeístas, diversos deuses, do mundo. Cristianismo. Nome e visão geral: o cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2,3 bilhões de adeptos, aprox 31% da população mundial. É uma fé monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e o Messias, Cristo, prometido nas Escrituras judaicas. Os cristãos acreditam em um Deus único, Deus Pai, que se manifesta também como Filho, Jesus, e Espírito Santo, o conceito da Santíssima Trindade. Principais crenças: os valores cristãos baseiam-se na Bíblia, composta pelo Antigo e Novo Testamentos. Os pilares incluem o amor ao próximo, o perdão, a salvação pela fé em Jesus e a vida eterna após a morte. Acredita-se que Jesus morreu crucificado e ressuscitou, redimindo a humanidade dos pecados. Há diversos ramos dentro do cristianismo, principalmente catolicismo, protestantismo e ortodoxia, e milhares de denominações específicas dentro desses ramos, variando em doutrinas e práticas, mas compartilhando os elementos centrais acima. Origem: o cristianismo surgiu no século I depois de Cristo na região da Judeia, atual Oriente Médio, então parte do Império Romano. Nasceu do contexto do judaísmo. Jesus e os primeiros discípulos eram judeus da Palestina. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus apóstolos difundiram a fé pela região mediterrânea. Em poucos séculos, a religião se espalhou pela Europa e tornou-se a fé oficial do Império Romano no século IV. Distribuição atual: historicamente concentrado na Europa por muitos séculos, o cristianismo hoje é verdadeiramente global. Aproximadamente um terço dos cristãos vive nas Américas, um terço na Europa e o restante distribuído pela África, Ásia e Oceania. Uma mudança surpreendente no último século foi o crescimento explosivo na África subsaariana. Em 1910 havia menos de 10 milhões de cristãos na região, enquanto hoje são mais de 500 milhões, devido à intensa atividade missionária e conversões locais. Com isso, os cristãos africanos e latino-americanos agora superam em números europeus dentro da fé cristã. Há 100 anos, 2/3 dos cristãos viviam na Europa. Hoje, os europeus são apenas cerca de 25% dos cristãos do mundo. Curiosidades: o cristianismo abrange uma enorme diversidade cultural e teológica. Há países oficialmente cristãos onde praticamente toda a população se declara cristã, como o Vaticano, Timor-Leste, Grécia, Romênia, entre outros. Por outro lado, existem milhares de igrejas e denominações independentes, fruto de movimentos de reforma e avivamento ao longo dos séculos. A fé cristã também deixou um legado cultural imenso. A Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído do mundo, e a arte, a música e a literatura ocidentais carregam forte influência cristã. Além disso, a figura do Papai Noel e diversas tradições natalinas derivam de referências cristãs. São Nicolau, combinadas com folclore secular. Islamismo. Nome e visão geral: o islamismo, ou Islã, é a segunda maior religião mundial, com cerca de 1,9 bilhão de seguidores, aprox 24 a 25% da população, conhecidos como muçulmanos. É também uma fé monoteísta, centrada na crença em Allah, Deus, em árabe, como o único Deus, e em Maomé, Muhammad, como seu último e principal profeta. O Islã enfatiza a submissão a Deus. A palavra Islã significa submissão em árabe, e segue os ensinamentos do Alcorão, que os muçulmanos creem ser a palavra de Deus revelada a Maomé. Principais crenças:
Os 5 pilares do Islã resumem as obrigações centrais. 1. Profissão de fé, Saada, não há outro Deus além de Allah, e Maomé é seu mensageiro. 2. Orações diárias 5 vezes ao dia voltadas a Meca. 3. Caridade, Zakat. 4. Jejum no mês do Ramadã. 5. Peregrinação, Hajj, a Meca pelo menos uma vez na vida, se possível. Os muçulmanos acreditam em anjos, nos profetas, reconhecendo Abraão, Moisés, Jesus e outros anteriores a Maomé, no dia do julgamento e no paraíso e inferno. A lei religiosa, Sharia, guia muitos aspectos da vida pessoal e social, variando em interpretação conforme as escolas jurídicas. Existem 2 grandes ramos, a maioria sunita, 90%, e os xiitas, 10%, além de algumas minorias como os ibaditas. Essas divisões remontam a disputas sucessórias logo após a morte de Maomé. Origem: o islamismo surgiu no início do século VII d.C. na Arábia, Península Arábica. Maomé, nascido em Meca, começou a pregar por volta de 610 d.C. como profeta do monoteísmo num contexto árabe então politeísta. Ele e seus seguidores enfrentaram perseguição em Meca e migraram para Medina, Égira, em 622 d.C., marco do calendário islâmico. Em poucas décadas, unificaram as tribos árabes sob a nova fé. Após a morte do profeta, 632 d.C., os califados islâmicos expandiram-se rapidamente pelo Oriente Médio, norte da África e Ásia Central, levando a religião a se tornar uma grande força mundial. Distribuição atual: ao contrário do que alguns pensam, a maioria dos muçulmanos não é árabe. Apenas cerca de 20% dos muçulmanos vivem no mundo árabe do Oriente Médio e norte da África. A maior concentração, cerca de 62%, está na região da Ásia-Pacífico, especialmente no sul da Ásia e Sudeste Asiático. O país com a maior população muçulmana é a Indonésia, que sozinha abriga 13% de todos os muçulmanos do mundo, com 240 milhões de fiéis. Outros países com enormes comunidades muçulmanas incluem Paquistão, Índia, que apesar de secular tem 200 milhões de muçulmanos, a maior minoria islâmica do mundo, Bangladesh, Nigéria, Egito, Irã e Turquia. O Islã é a religião majoritária em cerca de 50 países, cobrindo grande parte do norte da África, Oriente Médio e partes da Ásia. Comunidades muçulmanas significativas também existem na Europa Ocidental, cerca de 24 milhões de muçulmanos, 6% da população europeia devido principalmente à imigração, e em países como China, Rússia e Estados Unidos. Fatos surpreendentes: o islamismo é frequentemente apontado como a religião que mais cresce, devido principalmente a fatores demográficos, taxas de natalidade mais altas entre populações muçulmanas. Projeções indicam que, se as tendências continuarem, o número de muçulmanos pode se aproximar do de cristãos por volta de 2050. Outra curiosidade é a diversidade étnica interna. Apenas cerca de 15% dos muçulmanos são árabes de língua árabe. Grandes nações muçulmanas incluem povos tão distintos quanto os indonésios, persas, turcos, africanos e europeus. Por fim, vale notar que Meca e Medina, Arábia Saudita, são cidades sagradas onde apenas muçulmanos podem entrar. Milhões de peregrinos visitam Meca anualmente para o Hajj, formando uma das maiores congregações religiosas do mundo. Hinduísmo. Nome e visão geral: o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo em número de adeptos, com cerca de 1,1 bilhão de seguidores, aprox 15% da população. Diferentemente das religiões abraâmicas, o hinduísmo não tem um fundador único nem um credo unificado, é um conjunto amplo e diverso de tradições espirituais originadas na Índia. Costuma-se chamá-lo de Sanatana Dharma, lei e ordem eterna em sânscrito, pelos praticantes. Muitos o consideram a mais antiga religião ainda praticada, com raízes que remontam a mais de 3.000 a 4.000 anos. Principais crenças: o hinduísmo é notavelmente plural, envolve tanto elementos politeístas, veneração de múltiplos deuses e deusas,
quanto conceitos monistas panteístas, vendo todas as formas divinas como manifestações de uma realidade suprema única, Brahman. Alguns hindus são inclusive monoteístas devocionais, dedicados a uma única divindade pessoal, como Vishnu ou Shiva, entendida como a suprema. Entre as divindades principais destacam-se Brahma o Criador, Vishnu o Preservador, e Shiva o Transformador Destruidor, além de muitas outras como Krishna, Rama, Ganesha, Durga etc., cada uma com atributos e historias próprios. Textos sagrados fundamentais incluem os Vedas, as Upanishads, os épicos Ramayana e Mahabharata que contêm o Bhagavad Gita, entre outros. Valores centrais do hinduísmo incluem a crença no karma, a lei de causa e efeito moral, no samsara, ciclo de morte e renascimento, e no objetivo final de atingir a moksha, a libertação do ciclo de reencarnações. Esse objetivo pode ser buscado por diferentes caminhos espirituais, yogas, como o caminho do conhecimento, o da devoção ou o das boas ações. Muitos hindus também reverenciam a vaca como animal sagrado e praticam o vegetarianismo como parte do princípio da não-violência, ahimsa. As origens do hinduísmo remontam à antiguidade na região do Vale do Indo e planícies do Ganges, no subcontinente indiano. As primeiras escrituras védicas datam de 1500 a.C. ou antes. O hinduísmo evoluiu a partir dos rituais védicos dos povos arianos combinados com tradições locais dravídicas e tribais. Ao longo dos milênios, absorveu e influenciou diversas correntes filosóficas, Vedanta, Yoga, Tantra, etc. e deu origem a outras religiões indianas como o budismo, o jainismo e o sikhismo. Estes últimos, porém, são tradições separadas hoje. Distribuição atual: cerca de 95% dos hindus do mundo vivem na Índia ou em países vizinhos do sul da Ásia. A Índia sozinha abriga aproximadamente 1,09 bilhão de hindus, cerca de 80% da população indiana. Nepal é o segundo país com maior percentual, por volta de 80% de hindus, totalizando 28 milhões. Importantes comunidades hindus também existem em Bangladesh, Sri Lanka, Indonésia, especialmente em Bali, onde o hinduísmo é majoritário, Malásia, África do Sul, Reino Unido e outros lugares devido à diáspora indiana. Apesar de ser a terceira maior religião global, o hinduísmo permanece concentrado geograficamente na Ásia Meridional. Curiosidades: o hinduísmo possui a maior variedade interna de doutrinas e práticas, abrange desde ascetas meditativos nas montanhas do Himalaia até pujarias, sacerdotes, realizando rituais de fogo em templos elaborados. Uma curiosidade arquitetônica notável é que o maior monumento religioso do mundo é de inspiração hindu, o complexo de templos Angkor Wat, no Camboja, originalmente construído no século X como templo hindu, dedicado a Vishnu, posteriormente convertido em mosteiro budista. O complexo tem cerca de 40 km². Outra curiosidade: ao contrário de religiões missionárias, o hinduísmo historicamente não busca ativamente converter pessoas. Trata-se de uma fé bastante ligada à identidade cultural e familiar, embora seja possível a conversão. Por fim, destaca-se que muitas das palavras e conceitos-chave do hinduísmo, karma, guru, yoga, mantra, avatar etc. entraram no vocabulário global, refletindo a influência dessa tradição milenar. Judaísmo. Nome e visão geral: o judaísmo é uma das mais antigas tradições religiosas ainda praticadas, com cerca de 14 a 15 milhões de adeptos no mundo, tornando-se, em termos numéricos, uma das menores entre as grandes religiões mundiais. Representa apenas 0,2% da população. Apesar do número reduzido, o judaísmo tem importância histórica e cultural enorme, por ser a raiz das outras religiões abraâmicas, cristianismo e islamismo, e por sua influência desproporcional na filosofia, ética e acontecimentos mundiais. O judaísmo é uma fé monoteísta estrita. Seus seguidores, os judeus, acreditam em um único Deus Todo-Poderoso, YHWH, tradicionalmente chamado Yahvé ou Jeová, que escolheu o povo de Israel para viver em aliança consigo conforme as escrituras sagradas. O nome judaísmo deriva de Judá, uma das 12 tribos de Israel e ancestral do povo judeu atual. Principais crenças: a base da fé judaica está na Torá,
Os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, também conhecidos como Pentateuco, atribuída a Moisés. Além da Torá escrita, há uma robusta tradição oral compilada no Talmud. Os judeus seguem os 10 mandamentos e centenas de preceitos legais e éticos, mitzvot, dados por Deus, cobrindo desde a adoração, como guardar o sábado, Sabbat, até dieta, leis kosher, e justiça social. Eles aguardam a vinda de um Messias, ungido, futuro que trará redenção e paz ao mundo. Uma característica marcante é a forte identidade comunitária e étnica. Ser judeu envolve tanto aspectos religiosos quanto pertencer a um povo com história comum. Existem correntes diferentes no judaísmo contemporâneo, desde os ortodoxos, mais tradicionais na observância da lei mosaica, até conservadores e reformistas, mais liberais e adaptados à modernidade, além de subgrupos culturais como os sefarditas, oriundos do Mediterrâneo, e asquenazes, oriundos da Europa Central e Oriental. Origem: o judaísmo originou-se na antiga Canaã, terra de Israel, há mais de 3.000 anos. Os patriarcas bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó, teriam vivido aproximadamente entre 20, 00, 15, 00 a.C. A tradição mosaica consolidou-se por volta de 12, 00, 10, 00 a.C. com Moisés, Êxodo, e os reis israelitas Davi e Salomão, que construíram o primeiro templo em Jerusalém. Após uma série de conquistas estrangeiras, babilônios, persas, gregos, romanos, o segundo templo foi destruído em 70 d.C., iniciando a diáspora, dispersão dos judeus pelo mundo. Por quase 2 milênios, comunidades judaicas existiram na Europa, Oriente Médio e Norte da África sem um Estado próprio, até a fundação do moderno Estado de Israel em 1948. Distribuição atual: hoje, mais de 80% dos judeus estão concentrados em 2 países, Israel cerca de 6,8 milhões de judeus, e os Estados Unidos cerca de 5,7 milhões. Israel é o único país de maioria judaica, aproximadamente 75% da população israelense é judia, enquanto nos Estados Unidos os judeus representam cerca de 1,7% da população. Comunidades significativas também existem na França, Canadá, Reino Unido, Argentina, onde 2% da população é judaica, e em menor número em diversos outros países. No Brasil, estima-se cerca de 120 mil judeus, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo da história, a distribuição mudou bastante. Por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial a Polônia tinha 3 milhões de judeus. Hoje restam poucos milhares lá, enquanto países como os Estados Unidos e Israel cresceram como centros da vida judaica. Curiosidades: o judaísmo introduziu ao mundo a ideia de monoteísmo ético, a noção de um Deus único, transcendente, que exige retidão moral, algo revolucionário na antiguidade. Como povo, os judeus sobreviveram a milênios de dispersão, perseguições, expulsões, Inquisição, Holocausto na Segunda Guerra, etc., mantendo forte identidade. É intrigante que, apesar de pouco numerosos, os judeus tenham contribuído imensamente em campos como ciência, artes e economia. Por exemplo, mais de 20% dos vencedores do Prêmio Nobel até hoje têm origem judaica. Uma curiosidade religiosa: o sábado judaico, Sabbat, dia sagrado de descanso semanal, influenciou o conceito de fim de semana nas sociedades ocidentais. E algumas comunidades únicas persistem. Os samaritanos, remanescente de um antigo grupo associado aos israelitas bíblicos, hoje somam apenas cerca de 800 pessoas vivendo em Israel e na Cisjordânia, mantendo práticas judaicas antigas. Religiões tradicionais africanas. Nome: visão geral. As religiões tradicionais africanas referem-se ao conjunto de crenças indígenas originárias da África, praticadas por diversos povos do continente antes e muitas vezes paralelamente à chegada do cristianismo e do islamismo. Não se trata de uma única religião unificada, mas de centenas de tradições étnicas distintas espalhadas pela África subsaariana. Em comum, elas costumam ser religiões animistas e politeístas,
com forte ênfase em espíritos da natureza e cultos aos ancestrais. Estima-se que mais de 100 milhões de africanos sigam religiões tradicionais, puras ou em sincretismo, em 43 países da África, embora essa cifra seja aproximada dada a sobreposição com religiões abraâmicas. Muitos se identificam simultaneamente como cristãos ou muçulmanos e praticantes de religiões locais. Principais crenças: apesar de imensa diversidade, há temas recorrentes: a crença em um Deus supremo criador e distante, geralmente acompanhado por uma pletora de divindades menores ou espíritos ligados a elementos naturais, rios, montanhas, florestas, e as forças cósmicas. Muitos povos africanos veneram intensamente os ancestrais, espíritos dos antepassados que continuam participando da vida dos descendentes, oferecendo proteção ou castigando desvios. Rituais de cura e adivinhação, feitiçaria, xamanismo, são comuns, com especialistas religiosos, sacerdotes, curandeiros ou xamãs, intermediando a relação com o mundo espiritual. A transmissão do conhecimento é oral, via mitos, contos e cerimônias, em vez de escrituras escritas. Tais religiões são integradas ao cotidiano e às estruturas sociais. Praticamente não há separação entre o sagrado e o secular. Cada atividade comunitária pode ter uma dimensão espiritual. Em suma, essas tradições buscam harmonizar o ser humano com as forças da natureza e do sobrenatural, explicando fenômenos através da ação de espíritos benéficos ou malignos. Origem: são crenças ancestrais, desenvolvidas desde tempos pré-históricos por cada etnia africana. Cada grupo tem sua própria mitologia de criação e história sagrada. Por exemplo, entre os Yorubás, África Ocidental, conta-se que o Deus Supremo Olodumare encarregou o orixá Obatalá de moldar os primeiros seres humanos. Já entre os povos Akangana, acredita-se num criador chamado Nyami, e assim por diante. Algumas civilizações africanas antigas tinham religiões organizadas. No Egito faraônico, por exemplo, praticava-se um complexo politeísmo. Curiosamente, houve até uma tentativa de monoteísmo no Egito sob o faraó Akhenaton, 1350 a.C., que estabeleceu culto exclusivo ao disco solar Aton, mas essa mudança não perdurou após sua morte. Distribuição atual: hoje, devido à expansão histórica do Islã e do cristianismo na África, as religiões tradicionais puras são minoritárias. Ainda assim, permanecem fortes em várias regiões rurais e entre comunidades que mantêm seus costumes. Países como Benin, Togo e Moçambique têm parcelas significativas da população seguindo religiões tradicionais ou sincréticas. Em muitas nações da África Ocidental, Nigéria, Gana, Costa do Marfim, embora a maioria seja oficialmente cristã ou muçulmana, práticas tradicionais persistem integradas. Por exemplo, pessoas podem ir à igreja ou mesquita e, paralelamente, fazer oferendas a espíritos locais. Em Botsuana e outros, a crença em curandeiros tradicionais é ampla. Além disso, graças à diáspora africana, elementos dessas religiões se espalharam para as Américas e Caribe, dando origem a religiões afro-americanas sincréticas, cultos de orixás e voduns no candomblé e umbanda, Brasil, santeria, Cuba, vodu haitiano, OBA, Caribe anglófono, entre outros. Essas crenças da diáspora misturam os deuses africanos com influências do catolicismo e do espiritismo, mas mantêm a base espiritual africana. Curiosidades: uma característica marcante é que as religiões africanas tradicionais não fazem proselitismo, elas estão intrinsecamente ligadas à identidade étnica e ao território. Por isso, ao contrário das fés universais, raramente se busca converter estrangeiros. Outra curiosidade: muitos povos subsaarianos já tinham a ideia de um ser supremo único acima de outros espíritos antes do contato com o monoteísmo abraâmico. Por exemplo, os Zulus da África Austral cultuavam um deus do céu chamado Unkulunkulo, os Igbo da Nigéria reverenciavam Chukwu, etc. Essas concepções facilitaram a adaptação de elementos cristãos e islâmicos mais tarde. Muitos identificaram o Deus único bíblico islâmico com seu próprio Deus supremo tradicional. Ademais, diversos ritos e festivais africanos impressionam pela riqueza cultural. Danças mascaradas, cerimônias como as do Vodun no Benin, famosas pela figura dos Zanguebetos, guardiões mascarados,
que expressam simbolicamente a ligação entre o visível e o invisível. Espiritismo kardecista. Nome e visão geral: o espiritismo, também chamado de doutrina espírita ou kardecismo, é um movimento espiritualista de origem ocidental baseado na comunicação com espíritos dos mortos e na reencarnação. Possui cerca de 13 a 15 milhões de adeptos no mundo, sendo especialmente difundido no Brasil. Embora por vezes considerado mais uma filosofia do que uma religião formal, o espiritismo apresenta uma cosmologia própria e uma comunidade de praticantes devotos, o que justifica incluí-lo em panoramas religiosos no Brasil. Por exemplo, é frequentemente listado entre os maiores grupos religiosos autodeclarados nos censos. Principais crenças: o espiritismo kardecista postula a existência de um único Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Os seres humanos são, na verdade, espíritos imortais temporariamente unidos a um corpo físico. Após a morte, o espírito sobrevive e pode comunicar-se com os vivos através de médiuns. Os espíritas acreditam na reencarnação, ou seja, os espíritos renascem em novos corpos sucessivas vezes, num processo de aperfeiçoamento moral e intelectual progressivo. A lei de causa e efeito, ação e reação, regula esse progresso. As experiências de cada vida trazem aprendizados e permitem reparar erros de existências passadas, num contexto de justiça divina, similar ao conceito de karma, porém dentro de uma perspectiva cristã. Além disso, a doutrina espírita enfatiza a comunicabilidade dos espíritos. Almas desencarnadas podem transmitir mensagens, orientações ou ensinamentos aos encarnados por meio de pessoas dotadas de mediunidade. Allan Kardec codificou princípios sobre diferentes tipos de manifestações, psicografia, incorporação, etc. e acerca da vida no mundo espiritual. A ética espírita valoriza a caridade, a reforma íntima, a fé raciocinada e a necessidade de fazer o bem para evoluir. Os espíritas geralmente estudam as chamadas obras básicas de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que compõem o núcleo doutrinário. Origem: o Espiritismo surgiu na França em meados do século XIX. Seu fundador foi o educador francês Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Kardec não se via como criador de uma religião, mas como codificador de ensinamentos obtidos via comunicação mediúnica. A publicação de O Livro dos Espíritos em 1857 marca o início formal da doutrina. Kardec cunhou o termo espiritismo para distinguir essa nova corrente espiritualista, centrada nas mensagens dos espíritos, de outras formas de espiritualismo da época. As ideias de Kardec rapidamente se espalharam pela Europa e Américas no fim do século XIX, época em que fenômenos mediúnicos, como mesas girantes, fotografias de espíritos, etc. estavam em voga. Com o tempo, o movimento se consolidou principalmente no Brasil, onde encontrou terreno fértil na religiosidade local. Distribuição atual: o Brasil é hoje considerado o maior país espírita do mundo. Segundo o censo oficial, cerca de 3,8 milhões de brasileiros se declaram espíritas, aprox 2% da população. Embora a influência espírita atinja um público muito mais amplo, estimado em até 30 milhões de simpatizantes. Isso porque muitos brasileiros que se dizem católicos ou de outras religiões eventualmente leem obras espíritas, frequentam centros espíritas ou creem em reencarnação. Fora do Brasil, o espiritismo kardecista tem presença em países como Argentina, Portugal, França, Estados Unidos, Cuba, Japão, entre outros, frequentemente levado pela diáspora brasileira ou por grupos locais influenciados pela literatura espírita. No total, estima-se que esteja representado em cerca de 36 países, porém com comunidades relativamente pequenas na maioria deles. Curiosidades: o espiritismo prega a concordância entre fé e razão e se apresenta como uma doutrina de caráter científico, filosófico, religioso. Kardec incorporou conceitos de moral cristã, reencarnação que existe em religiões orientais, e investigação empírica de fenômenos psíquicos. No Brasil, muitos centros espíritas mantêm trabalhos de assistência social e filantrópica notáveis,
em sintonia com o lema de fora da caridade não há salvação. Além disso, o Espiritismo influenciou o surgimento de religiões sincréticas afro-americanas, cultos como a Umbanda, no Brasil, e a Santeria, em Cuba, incorporaram conceitos espíritas de comunicação com espíritos junto com os orixás africanos. Uma figura curiosa é o médium brasileiro Chico Xavier, 1910 a 2002, célebre por psicografar mais de 450 livros, tornando-se um ícone nacional. Ele ilustra a importância cultural que o espiritismo alcançou em terras brasileiras. Por fim, diferentemente de muitas religiões, o espiritismo não possui sacerdotes nem hierarquia formal. Os grupos espíritas são tipicamente organizados de forma associativa, e qualquer pessoa pode desenvolver sua mediunidade e colaborar nos trabalhos espirituais. Religiões indígenas e tradicionais de outros povos. Além das tradições africanas já mencionadas, existem inúmeras religiões indígenas próprias de povos nativos em todas as partes do globo, Américas, Ásia, Oceania e mesmo Europa pré-cristã, religiões pagãs antigas. Essas religiões étnicas compartilham características com o animismo africano. Geralmente são politeístas ou animistas, com culto a forças da natureza, espíritos locais e antepassados, transmitidas por via oral e intimamente ligadas à cultura de cada povo. Exemplos e crenças comuns: podemos citar a espiritualidade dos povos indígenas das Américas, como as visões de mundo dos povos andinos, astecas, maias, ou das diversas nações nativo-americanas na América do Norte, dos povos aborígenes da Austrália, a rica tradição do Dream Team, Tempo do Sonho, ou das tribos da Amazônia, com pagelanças e uso ritual de plantas sagradas como a ayahuasca. Em todas elas, encontramos a crença de que o mundo natural é povoado por entes espirituais, o rio, a montanha, a floresta tem dono ou espírito guardião. O xamã ou pajé atua como mediador capaz de viajar entre o mundo material e o dos espíritos para buscar cura ou orientação para a comunidade. Há frequentemente mitos de criação envolvendo animais totêmicos ou heróis culturais, e rituais que garantem a harmonia entre humanos e a natureza. Muitas sociedades nativas veem a terra como sagrada e não fazem uma separação rígida entre religião, cultura e vida cotidiana. Distribuição e situação atual: as religiões indígenas enfrentaram séculos de repressão e declínio devido à expansão das religiões mundiais e assimilação cultural. Ainda assim, resistem focos importantes. Por exemplo, certas comunidades no México e Guatemala mesclam ritos maias tradicionais com catolicismo. Povos do Ártico, Inuit, siberianos, preservam práticas xamânicas. Nas Américas, movimentos de revitalização valorizam a busca das raízes espirituais nativas, como a dança do sol de povos das planícies norte-americanas, ou a igreja nativa americana que usa o peyote em rituais. Estima-se que, excluindo os já contabilizados nas categorias chinesa e africana, as demais religiões étnicas e indígenas reúnam cerca de 300 milhões de praticantes pelo mundo, mas esse número inclui casos de duplo pertencimento religioso e praticantes ocasionais. Em países como Bolívia e Peru, por exemplo, rituais andinos de oferenda à Pachamama, Mãe Terra, coexistem no seio de populações majoritariamente católicas. Já na China rural, embora o confucionismo e o taoísmo filosófico existam, muitos camponeses ainda cultuam divindades locais e ancestrais num estilo tradicional. Curiosidades: uma curiosidade está no shintoísmo do Japão, frequentemente classificado como religião indígena japonesa. Apesar de grande parte dos japoneses participar de cerimônias shintoístas, festivais Matsuri, visitas a santuários locais, e reverenciar os kami, espíritos ou deuses da natureza, dos ancestrais, etc., apenas uma minoria se declara formalmente sintoísta em pesquisas. O World Religion Database estima cerca de 3 milhões de adeptos declarados. Isso ocorre porque no Japão ser shintoísta muitas vezes coincide com ser budista. As pessoas praticam ambas as tradições sem conflito. Um dito comum é que os japoneses nascem shintoístas e morrem budistas, já que o casamento costuma seguir ritos shinto e os funerais, ritos budistas. Esse fenômeno de dupla pertença não é único, em toda a Ásia Oriental, e,
normal alguém seguir mais de uma crença simultaneamente. Confucionismo, taoísmo e budismo na China, budismo e xamanismo na Coreia, etc. Outra curiosidade é que muitas religiões indígenas não possuem nome específico dado pelos próprios praticantes, elas são simplesmente o jeito do nosso povo viver. Termos como shintoísmo ou animismo são rótulos ocidentais para descrever práticas bem enraizadas no cotidiano cultural. Por fim, cabe ressaltar que as tradições nativas têm ganhado reconhecimento. A Unesco e outras entidades vêm apoiando a preservação de patrimônios imateriais ligados a elas, e em alguns países direitos de prática religiosa indígena foram garantidos. Por exemplo, o uso cerimonial de plantas psicotrópicas como peyote e ayahuasca foi protegido por lei em determinados contextos religiosos tradicionais. Sikhismo, nome e visão geral. O sikhismo, ou sikhismo, é uma religião relativamente jovem, fundada no século XVI no Punjab, região atualmente dividida entre Índia e Paquistão. Conta cerca de 25 milhões de adeptos no mundo, o que a torna aproximadamente a quinta maior religião organizada. Os seguidores são chamados Sikhs, do Punjabi Sikh, que significa discípulo. O sikhismo é uma fé monoteísta, devocional e igualitária, cujos princípios giram em torno da crença em um Deus único chamado Waheguru, o Senhor Maravilhoso, e nos ensinamentos dos 10 gurus, mestres espirituais que guiaram a comunidade Sikh entre 1469 e 1708. Principais crenças: os Sikhs acreditam em um Deus supremo, sem forma e onipresente, que pode ser experimentado através da devoção e meditação em seu nome. A mensagem central é de união com Deus por meio da lembrança constante de Deus, Simha, do serviço altruísta ao próximo, Seva, e de uma conduta reta. O sikhismo rejeita distinções de casta, idolatrias e rituais supersticiosos. Surgiu em parte como reação ao sistema de castas do hinduísmo e às disputas religiosas entre hindus e muçulmanos no período medieval indiano. Os valores enfatizados incluem a igualdade, entre homens e mulheres, e entre pessoas de diferentes origens, a honestidade, o trabalho diligente e a caridade. O livro sagrado dos Sikhs é o Guru Granth Sahib, uma coletânea de hinos e poesias espirituais compilada pelos próprios gurus. Após o 10º Guru, a linhagem de gurus humanos foi encerrada e o livro passou a ser reverenciado como o Guru Perpétuo. Os Sikhs costumam identificar-se visualmente por 5 artigos simbólicos de fé, os 5 Ks, especialmente entre os praticantes mais ortodoxos conhecidos como Khalsa, Kes, não cortar o cabelo. Os homens frequentemente usam turbante para cobrir os cabelos longos, Kara, bracelete de aço, Kirpan, pequeno punhal simbólico, Kanga, pente de madeira, e Kakshera, sortes de algodão atados, representando modéstia moral e prontidão. Origem: fundado por Guru Nanak Dev, 1469 a 1539, que nasceu em Punjab, em meio a um ambiente multirreligioso, pregou uma nova via espiritual. Não há hindu, não há muçulmano, há apenas o caminho de Deus, dizia Nanak. E seus sucessores de Guru Angad ou Guru Gobind Singh instituíram as escrituras, templos e tradições Sikhs. Em 1699, o 10º Guru, Gobind Singh, fundou a Irmandade Khalsa, consolidando os símbolos e identidade do sikhismo. Após a morte de Gobind Singh em 1708, nenhum novo guru humano foi nomeado, a autoridade espiritual passou ao Guru Granth Sahib, escritura, e a autoridade temporal à coletividade dos Sikhs, Guru Panth. Distribuição atual: mais de 90% dos Sikhs vivem na Índia, sobretudo no estado do Punjab, onde formam cerca de 58% da população estadual, aprox 16 milhões de pessoas. Em termos nacionais, os Sikhs são 1,7% da população indiana. Fora da Índia, há diásporas significativas no Reino Unido, cerca de 500 mil Sikhs, Canadá, 500 mil, constituindo 1,4% da população canadense e desempenhando papel político importante, Estados Unidos, 280 mil, Malásia, Quênia e outros países onde imigrantes punjabis se estabeleceram desde o período colonial. Os Sikhs também estão presentes no Paquistão, principalmente Punjab paquistanês,
embora em número reduzido devido às migrações pós-1947, e em menor escala em outros lugares. Em Fiji, curiosamente, os Sikhs constituem 0,3% da população, legado de trabalhadores indianos levados no século XIX. Curiosidades: o sikhismo muitas vezes é confundido pelo público com o hinduísmo ou islamismo, mas é uma religião distinta. Uma curiosidade histórica é que os Sikhs, embora minoritários, tiveram grande influência militar. O Império Sikh no século XIX, sob Ranjit Singh, governou partes do noroeste indiano resistindo aos afegãos e britânicos por um tempo. Também, símbolos como o turbante e a barba longa, adotados para manter os cabelos intactos por devoção, fazem com que Sikhs sejam facilmente reconhecíveis. Por causa disso, tragicamente, alguns já sofreram casos de discriminação islamofóbica por serem confundidos com muçulmanos, especialmente pós 11 de setembro nos Estados Unidos. Ainda, destaca-se o espírito de hospitalidade Sikh. Em todo templo Sikh, Gurudwara, funciona uma cozinha comunitária gratuita, langar, onde qualquer pessoa, de qualquer fé, pode comer, uma prática iniciada pelos gurus para simbolizar a igualdade e o serviço ao próximo. Por fim, o sikhismo produz um dos índices de alfabetização e prosperidade econômica mais altos na Índia, e sua diáspora está entre as mais bem-sucedidas. Exemplos incluem ministros de governo no Canadá, empresários influentes e até figuras de destaque no esporte ou entretenimento de origem Sikh. Religiões não teístas. As chamadas religiões não teístas são aquelas que não colocam um Deus criador ou uma divindade pessoal no centro de sua cosmologia. Muitas vezes, são sistemas focados em caminhos filosóficos, princípios éticos e transformações pessoais, iluminação, liberação, harmonia com a natureza, em vez da adoração a um ente supremo. Aqui podemos incluir tradições originárias da Ásia, como o budismo, jainismo e taoísmo, entre outras. Vale notar que não teísta não significa necessariamente negar a existência de deuses, significa apenas que a existência ou não de um Deus criador é irrelevante para o objetivo religioso. Algumas dessas tradições coexistem com crenças em seres espirituais ou deuses locais, mas sem lhes dar o papel central que as religiões teístas dariam. Budismo. Nome e visão geral. O budismo é uma grande tradição espiritual e filosófica fundada na Índia antiga e hoje praticada em diversos países da Ásia e do Ocidente. Conta aproximadamente 500 milhões de adeptos no mundo, ou cerca de 6% da população global, o que o coloca como a quarta maior religião. No entanto, o budismo apresenta um caráter peculiar. Muitos o consideram não teísta, pois originalmente não prega um Deus criador único. O foco do budismo está no aprimoramento da mente e na libertação do sofrimento. Seu fundador, Siddhartha Gautama, o Buda Sakyamuni, viveu no século V a.C. e, ao atingir a iluminação, passou a ensinar o caminho para cessar o sofrimento existencial. Principais crenças. No cerne do budismo estão as 4 nobres verdades. 1. A verdade do sofrimento. Dukkha. A vida como a experimentamos envolve insatisfação e sofrimento. 2. A verdade da causa do sofrimento. O sofrimento origina-se do apego, desejo e ignorância. 3. A verdade do fim do sofrimento. É possível cessar o sofrimento alcançando o nirvana, libertação. 4. A verdade do caminho que leva ao fim do sofrimento. O nobre caminho óctuplo, que consiste em prática ética, mental e sabedoria. Pureza, visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. Os budistas acreditam em renascimento, reencarnação, ou melhor, um contínuo fluxo de agregados kármicos, e no karma como a lei moral de causa e efeito que direciona esse ciclo de renascimentos. Sansara. O objetivo final é escapar do sansara atingindo a iluminação ou nirvana, um estado de cessação do desejo e da ignorância, de paz suprema. Importante destacar que o budismo não adora um Deus criador. Os budistas veneram o Buda, iluminado, como mestre e exemplo, e em algumas tradições também reverenciam bodhisattvas e outras figuras elevadas, mas esses não são deuses criadores, onipotentes, e sim seres compassivos ou sábios. Existem 3 grandes vertentes:
O Theravada, predominante no Sudeste Asiático como Tailândia, Myanmar, Sri Lanka, focado na antiga doutrina e monasticismo. O Mahayana, China, Japão, Vietnã, Coreia, engloba escolas como Zen, Terra Pura, com maior variedade de práticas e ênfase em bodhisattvas que ajudam os seres, e o Vajrayana ou budismo tibetano Tibete, Mongólia, Butão, popularizado pelo Dalai Lama, com rituais tântricos e lamaísmo. Origem: fundado na Índia por volta do século V a.C., Siddhartha Gautama era um príncipe do clã Sakya, no que hoje é Nepal, Índia. Ao confrontar a realidade do sofrimento humano, renunciou à vida palaciana em busca da verdade. Após anos de práticas ascéticas severas, alcançou a iluminação meditando sob a famosa figueira árvore Bodhi, em Bodh Gaya. Tornou-se então o Buda, desperto ou iluminado, e passou o restante da vida cerca de 45 anos ensinando no norte da Índia. O budismo se espalhou primeiramente pelo subcontinente indiano e, a partir do século III a.C., expandiu-se para o Sri Lanka e Ásia Central. Graças ao patrocínio do imperador Ashoka, chegou a diversas partes. Nos séculos seguintes, via rotas comerciais e missionárias, penetrou no Tibete, China, Sudeste Asiático, Coreia, Japão, etc. Na Índia, o budismo gradualmente declinou, sendo praticamente extinto lá pelo século XII, embora ressurgido em tempos modernos, mas floresceu em outras terras asiáticas. Distribuição atual: estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas sigam tradições budistas. A China abriga a maior população budista nominal, aprox 250 milhões, embora muitos chineses mesclem budismo com práticas folclóricas e confucionistas. Países como Tailândia, Myanmar, Birmânia, Sri Lanka, Camboja, Laos têm maioria da população budista, principalmente Theravada, por exemplo, Camboja, 97% budista, e Tailândia, 93%. No Japão, o budismo, predominantemente Mahayana, é seguido por boa parte da população. Cerca de 70% dos japoneses se identificam como budistas, embora muitos também sigam simultaneamente o shintoísmo. Vietnã, Coreia do Sul e Taiwan também têm grandes comunidades budistas. O Tibete e a Mongólia historicamente foram centros do budismo tibetano, Vajrayana. Na Índia atual, os budistas são minoria, cerca de 0,7%, mas regiões como o estado de Maharashtra abrigam milhões de Dalits convertidos ao budismo nas últimas décadas, movimento de reforma social liderado por B. Juan Ambedkar. No Ocidente, o budismo ganhou adeptos a partir do século XX, com estimativas de 1 a 5 milhões de praticantes no conjunto Europa mais Américas, muitas vezes ocidentais convertidos ou imigrantes asiáticos. Curiosidades: o budismo demonstra uma incrível adaptabilidade cultural. As expressões da fé variam muito, de monges de toga a açafrão mendigando esmolas no Sudeste Asiático a monges tibetanos entoando mantras em mosteiros nos Himalaias, de templos zen minimalistas no Japão a coloridos santuários com estátuas múltiplas na China. Uma curiosidade é que muitos budistas aderem a mais de uma religião. No Japão e China, como dito, não é incomum alguém se considerar budista e adepto de outra tradição simultaneamente. O conceito de nirvana entrou na cultura pop, inclusive nome de banda de rock, embora no contexto budista signifique o estado de iluminação e libertação do ciclo terreno. O budismo também tem contribuído para diálogos entre religião e ciência. O próprio Dalai Lama já coescreveu livros sobre neurociência e meditação. Por fim, práticas originárias do budismo como a meditação mindfulness, atenção plena, tornaram-se populares globalmente por seus benefícios à saúde mental, frequentemente desvinculadas de afiliação religiosa específica. Jainismo. Nome e visão geral: o jainismo é uma antiga religião indiana, contemporânea ao budismo, conhecida por sua ênfase radical na não-violência. A Ahimsa é seguido por uma pequena população, cerca de 4 a 5 milhões de pessoas no mundo, principalmente na Índia, o que corresponde a menos de 0,1% da população global. Os praticantes são chamados jainistas ou jains. O jainismo é usualmente classificado como não teísta, não prega um Deus criador único e eterno,
Em vez disso, acredita em um universo eterno governado por leis naturais e habitado por infinitas almas individuais. Principais crenças. O cerne do jainismo é a convicção de que toda criatura viva possui uma alma, jiva, eterna e que se encontra presa num ciclo de renascimentos devido ao acúmulo de karma, concebido, no jainismo, literalmente como partículas materiais sutis que se aderem à alma conforme as ações boas ou más. O objetivo supremo é libertar a alma desse ciclo, atingindo o estado de libertação, moksha, no qual a alma pura sobe às alturas do cosmos e permanece em onisciência e bem-aventurança. Para alcançar essa libertação, os jainistas seguem rigorosos princípios éticos, dos quais o principal é a ahimsa, não violência absoluta para com todos os seres. Isso implica vegetarianismo estrito. Muitos jains evitam até raízes como batatas para não matar micro-organismos do solo, e monges jainistas chegam a usar máscaras de tecido sobre a boca para não matar nem mesmo um inseto ao respirar ou consumir água, além de varrer o caminho à sua frente para não pisar acidentalmente em nenhuma criatura. Esse extremo cuidado ilustra a compaixão universal no jainismo. Outros votos éticos incluem a sinceridade, não mentir, não roubar, castidade e desapego, não possuir mais do que o necessário. Na prática monástica, isso se traduz em ascetismo intenso. Alguns monges jains não vestem roupa alguma, seita de Gambara, simbolizando desapego total, enquanto outros vestem roupas brancas simples, seitas Vetambara. Os jainistas leigos seguem esses princípios de forma adaptada à vida comum, mas mesmo assim costumam ter estilo de vida frugal e ético. O jainismo reverencia uma linhagem de seres iluminados chamados Tirthankaras, construtores de Fordes, ou seja, libertadores que mostram o caminho para atravessar o rio do Sansara. Mahavira foi o 24 graus e último Tirthankara, contemporâneo, e possivelmente mentor, do Buda no século V a.C. Os jainistas não adoram deuses criadores, eles acreditam em muitos devas, deuses celestiais. Porém esses são seres também presos no ciclo kármico, não sendo eternos nem responsáveis pela criação. A veneração no jainismo é direcionada aos Tirthankaras e ideais de perfeição, como inspiração, origem. Tradicionalmente, o jainismo remonta muito antes de Mahavira, acreditando que 23 Tirthankaras anteriores surgiram em eras passadas. O primeiro, Risabha, teria vivido há milhões de anos. Historicamente, todavia, considera-se Mahavira, 599 a 527 a.C., como reformulador do jainismo em sua forma atual, e Parshvanatha, século IX a.C., como um professor anterior que possivelmente existiu. O jainismo evoluiu na Índia juntamente com o hinduísmo e o budismo, muitas vezes em debate filosófico com eles. Jamais se expandiu agressivamente fora da Índia, permanecendo como religião de nicho, embora comunidades jain tenham migrado para outros países nos últimos séculos. Distribuição atual: mais de 95% dos jainistas vivem na Índia, onde formam uma minúscula, porém influente, minoria, cerca de 0,37% da população indiana. Dentro da Índia, concentram-se principalmente em estados como Maharashtra, Rajastão, Gujarat, Madhya Pradesh e Karnataka, regiões associadas a tradicionais comunidades mercantis, já que muitos jains se dedicam historicamente ao comércio. Pela proibição de atividades agrícolas que possam ferir insetos, muitos se tornaram comerciantes e banqueiros. Em Mumbai, por exemplo, há forte presença jain. No exterior, pequenas comunidades jainistas existem em países com diáspora indiana como Quênia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, onde construíram templos e centros culturais. No Brasil e Portugal, o número de jainistas é ínfimo, mas já houve visitas e palestras de monges para difundir a filosofia. Curiosidades: o jainismo talvez leve ao extremo certos ideais encontrados em outras religiões. Por exemplo, enquanto o budismo e o hinduísmo também pregam não violência, nenhum chega ao nível jain de varrer o chão para proteger formigas ou evitar profissões agrícolas. Essa devoção ao ahimsa inspirou, séculos depois,
Figuras como Mahatma Gandhi, que mencionou a influência Jain em sua filosofia de resistência não violenta. Outra curiosidade é o austero ritual de Santara. Alguns jainistas em fim de vida optam por entrar em jejum ritual até a morte, como forma de desprendimento final da alma. Embora controverso, é visto dentro do jainismo como uma morte nobre e consciente. A arte jain também é notável, magníficos templos de mármore na Índia, como Jwara em Monte Abu, Ranakpur no Rajastão, apresentam entalhes intrincados. E apesar do número reduzido de fiéis, o jainismo exerceu influência significativa no desenvolvimento da lógica e epistemologia indianas, com conceitos únicos como a doutrina de Anekantavada, múltiplos pontos de vista, a ideia de que a verdade tem múltiplas facetas, ilustrada pela fábula dos cegos e o elefante. Em suma, o jainismo é um testemunho de como uma filosofia de compaixão absoluta e disciplina pode sobreviver milênios, mesmo sem atingir grande expansão populacional. Taoísmo, nome e visão geral, o taoísmo, ou daoísmo, é uma tradição filosófica e religiosa originária da China antiga, centrada no conceito do Tao, termo que significa caminho ou princípio. Surgido há cerca de 2.500 anos, o taoísmo influenciou profundamente a cultura chinesa, e suas ideias se espalharam pela Ásia. Como religião, estima-se que haja formalmente cerca de 8 a 12 milhões de praticantes taoístas declarados no mundo, sobretudo na China e em Taiwan, embora centenas de milhões de pessoas sigam práticas sincréticas que incluem elementos taoístas, no contexto da chamada religião tradicional chinesa. Em essência, o taoísmo não é teísta no sentido convencional. O foco está em viver em equilíbrio com o Tao, em harmonia com a natureza e o cosmos, mais do que em adorar uma divindade criadora pessoal. Principais crenças e práticas: o Tao é considerado a realidade última e indefinível que permeia tudo, é a ordem natural do universo. Os taoístas procuram alinhar-se com esse fluxo natural, praticando o Luwei, ação pelo não esforço ou não ação, ou seja, agir de forma espontânea e de acordo com o curso natural das coisas, sem contravir o Tao. Virtudes como a simplicidade, humildade e a compaixão são valorizadas. Textos fundamentais incluem o Tao Te Ching, Dao De Jing, atribuído ao sábio semi-legendário Lao Tzu, Laozi, e o Zhuangzi, coletânea de escritos filosóficos cheios de parábolas. Esses textos enfatizam ideias como a maleabilidade, ser como a água, que se adapta sem perder sua essência, a relatividade das distinções, bem e mal, vida e morte vistas como polos de um todo, e a busca da longevidade e imortalidade espiritual. Com o tempo, o taoísmo desenvolveu também um lado religioso popular, com deuses, rituais e alquimia. Muitos taoístas praticam artes de longevidade e equilíbrio energético como Qigong, exercícios de energia vital, Tai Chi Chuan, arte marcial meditativa, e meditação interna. A alquimia taoísta buscava tanto a imortalidade física, por meio de elixires, embora essa busca tenha levado à morte de alguns antigos alquimistas por envenenamento acidental de mercúrio, quanto à alquimia interna, refinamento do espírito e do corpo através de dietas, exercícios e técnicas respiratórias. O panteão taoísta popular inclui divindades como o imperador de Jade, deus Amazu, entre outros, e espíritos de estrelas, montanhas, rios, etc., embora no taoísmo filosófico puro estas personificações sejam vistas como representações do Tao. Origem: o taoísmo emergiu na China por volta dos séculos IV a.C. Lao Tzu, tradicionalmente tido como contemporâneo de Confúcio, século V a.C., teria escrito o Tao Te Ching contendo 81 versos concisos sobre o Tao e o Wu Wei. Não se sabe se Lao Tzu foi uma pessoa real ou mítica. Alguns estudiosos até sugerem que o texto possa ser compilação de provérbios. De qualquer forma, a obra tornou-se um dos alicerces do pensamento chinês. Nos séculos seguintes, pensadores como Zhuangzi, século IV e a.C., expandiram as ideias taoístas, enquanto o confucionismo prevalecia na ética social e política da China. O taoísmo oferecia um contrapeso místico e individualista. Por volta do século II depois de Cristo, o taoísmo se estruturou também como religião organizada, com mestres, templos e textos revelados, como o Daozang,
cânone taoísta. Subsequentemente, influenciou e foi influenciado pelo budismo, surgindo escolas sincréticas como o Tianzen budista, que tem afinidades taoístas. Distribuição atual: como parte da cultura chinesa, elementos do taoísmo são seguidos por centenas de milhões de pessoas na China continental, Taiwan, Hong Kong e comunidades chinesas ultramarinas. Entretanto, devido à política oficial ateísta na China comunista, especialmente durante a Revolução Cultural, quando muitos templos foram destruídos, a prática religiosa taoísta sofreu declínio. Hoje, há um renascimento modesto, alguns templos taoístas reabertos, mestres ensinando práticas de saúde e meditação, mas dificilmente os chineses se identificam somente como taoístas. Em Taiwan, estima-se que cerca de 33% da população pratique religiões tradicionais chinesas, mistura de taoísmo, culto a antepassados e divindades populares, e talvez 7 ou 8% se identifiquem especificamente como taoístas. No Ocidente, o taoísmo atrai interesse mais como filosofia e fonte de sabedoria. O Tao Te Ching é um dos livros mais traduzidos do mundo, depois da Bíblia, do que como religião organizada. Pequenos grupos taoístas existem em alguns países ocidentais, e práticas como Tai Chi e medicina tradicional chinesa, de raiz taoísta, estão amplamente difundidas. Curiosidades: o símbolo do Yin e Yang, tão conhecido, provém do pensamento taoísta, representa a dualidade complementar presente em tudo, claro-escuro, masculino-feminino, passivo-ativo, onde os opostos se engendram mutuamente e contêm a semente um do outro. Outro fato interessante: a busca taoísta pela longevidade contribuiu para descobertas na fitoterapia e ginástica médica chinesa. Muitas técnicas de Kung Fu, artes marciais, foram influenciadas por monges taoístas e exercícios de animais imitando movimentos da natureza. Embora o taoísmo exalte a natureza e a espontaneidade, ironicamente alguns dos maiores engenheiros da burocracia imperial chinesa eram taoístas, porque aplicavam o conceito de Wei para administrar de forma eficiente e discreta. Na China contemporânea, persiste uma reverência meio folclórica a Lao Tse como um sábio arquetípico, e nas celebrações populares, festivais taoístas coloridos ocorrem, como o Festival das Lanternas ou ritos em honra a divindades locais, mostrando que o taoísmo continua vivo, adaptado aos novos tempos. Ateísmo e agnosticismo, visões não religiosas. Por fim, além das religiões organizadas, é essencial mencionar as visões de ateísmo e agnosticismo, que dizem respeito à posição do indivíduo em relação à crença em Deus. Embora não sejam religiões no sentido formal, fazem parte do panorama de sistemas de crença, ou descrença, no mundo contemporâneo e foram explicitamente solicitadas. Ateísmo. Definição: ateísmo é, de modo geral, a ausência de crença na existência de qualquer deus ou deuses. Um ateu é alguém que não acredita em divindades, seja por considerar que não há evidências suficientes. Ateísmo positivo ou explícito, às vezes formulado como acredita-se que Deus não existe, seja simplesmente por não ter crença religiosa. Ateísmo negativo ou implícito. O ateísmo em si não constitui um sistema unificado de valores ou práticas. Ateus podem ter filosofias pessoais variadas, como o humanismo secular, ceticismo, etc. O que une a categoria é somente a não crença em entidades divinas. Número de adeptos. Medir quantitativamente o ateísmo é complexo, pois depende de autoidentificação e contexto cultural. Muitas pessoas sem religião não se dizem ateias, preferindo termos como cético ou apenas não religioso. Ainda assim, pesquisas globais indicam que os não religiosos, que incluem ateus e agnósticos, formam o quarto maior grupo populacional. Em 2020, cerca de 1,2 bilhão de pessoas, 16% da humanidade, eram não afiliadas religiosamente, embora dentro desse grupo só uma parcela se considere ateísta convicta. Estimativas acadêmicas sugerem que ateus e agnósticos declarados somavam em torno de 450 a 500 milhões de pessoas, aprox 7% da população, por volta de 2010 a 2013. Pesquisas por institutos como Gallup apontaram que o percentual de ateus convictos no mundo variou de 13%, 2012,
para 9%, 2017, possivelmente indicando um leve declínio recente. Cabe lembrar que a maior parte dos ateus do mundo está concentrada em países da Ásia Oriental, especialmente na China, Japão, Coreia, e na Europa. Por exemplo, a China sozinha poderia abrigar mais de 200 milhões de pessoas sem crença em Deus, devido à influência do comunismo de Estado e tradições filosóficas não teístas. Em países escandinavos, e na República Tcheca, pesquisas mostram alta proporção de pessoas sem crença teísta, até 60 a 70%. Já em muitas sociedades de cultura islâmica ou na África, declarar-se ateu ainda é raro e até arriscado, o que dificulta medições. Origens e aspectos históricos. Ideias ateístas não são exclusivas da modernidade. Já na antiguidade clássica houve filósofos e correntes que negavam ou questionavam os deuses. Na Índia antiga, por exemplo, a escola Charvaka, século V a.C., propunha um materialismo ateu, rejeitando a vida após a morte e deuses. Na Grécia Antiga, filósofos pré-socráticos como Demócrito e Epicuro sugeriram explicações naturalistas para um mundo que dispensavam intervenções divinas, e o sofista Protágoras, século V a.C., escreveu sobre os deuses: não posso afirmar se existem ou não, uma postura agnóstica primitiva. No iluminismo europeu, século XVIII, o ateísmo filosófico ganhou força com pensadores como Dolbach e outros, contestando a religião organizada. No século XX, o avanço da ciência, do secularismo e, em alguns lugares, de ideologias antirreligiosas, como o comunismo, contribuiu para o aumento do número de ateus. Curiosidades e cultura. Apesar de não seguirem uma religião, ateus muitas vezes compartilham valores humanistas, confiando na ciência, razão e ética secular para orientar a vida. Alguns países chegaram a adotar políticas de Estado ateu. A Albânia comunista declarou-se oficialmente ateia em 1967, proibindo cultos. A China e a antiga URSS promoveram ateísmo estatal, embora hoje permitam religiões sob controle. Movimentos e organizações de ateus existem para defender a laicidade do Estado e os direitos de pessoas sem religião, combatendo preconceitos, pois em certas sociedades ser ateu é mal visto. Uma curiosidade: nos Estados Unidos, pesquisas de opinião revelaram por muito tempo que os ateus eram um dos grupos menos confiáveis na percepção pública, embora isso venha mudando gradualmente. Em termos de símbolos, os ateus não têm rituais comuns, mas às vezes adotam o símbolo do átomo estilizado com a letra A como emblema, representando o pensamento livre e científico. Por fim, vale notar que muitos indivíduos célebres são ateus, cientistas como Stephen Hawking e Richard Feynman, escritores como José Saramago e Mark Twain, filósofos como Friedrich Nietzsche e Bertrand Russell, entre outros, contribuindo para desmistificar o ateísmo como falta de moral, um estigma que já sofreu. Agnosticismo. Definição: o agnosticismo é a postura de quem sustenta não ser possível saber, ou não se sabe, se Deus ou realidades metafísicas existem. Em outras palavras, um agnóstico não afirma nem nega a existência de deuses, adota uma posição cética ou suspensa por considerar a questão inacessível ao conhecimento humano. O termo agnóstico foi cunhado pelo biólogo inglês Thomas Huxley em 1869, a partir do grego a, não, mais gnosis, conhecimento, justamente para se contrapor aos que reivindicavam certeza, gnósticos, sobre questões divinas que ele julgava incertas. Huxley definiu que ser agnóstico e não afirmar certezas sem evidências adequadas. Tipos de agnósticos. Existem variações como o agnóstico forte, aquele que crê que é intrinsecamente impossível saber sobre Deus, a questão é irresolvível em princípio, e o agnóstico fraco, aquele que pessoalmente não sabe ou não está convencido no momento, mas admite que outros possam saber ou que novas evidências possam surgir. Há também a sobreposição com ateísmo agnóstico, pessoas que na prática não acreditam em Deus mas não afirmam certeza sobre a não existência, e teísmo agnóstico, pessoas que acreditam em algo divino mas reconhecem não poder provar e têm dúvidas. Número de adeptos. Assim como o ateísmo, o agnosticismo muitas vezes fica diluído na categoria ampla dos sem religião.
Muitas pessoas que se dizem não religiosas ou não tenho certeza poderiam ser consideradas agnósticas em sentido lato. Portanto, a estatística de agnósticos não é clara. Se tomarmos a estimativa anterior de 450 a 500 milhões de ateus mais agnósticos no mundo, grande parcela destes possivelmente são agnósticos. Em países altamente secularizados, pesquisas apontam que mais gente se identifica como agnóstica ou cética do que explicitamente ateia, talvez pelo termo soar menos confrontador. De qualquer forma, tanto agnósticos quanto ateus compõem a fatia de 10 a 15% da humanidade que não segue religiões, chegando a mais de 30% em países como França, Alemanha, Reino Unido, etc. Origens e aspectos históricos. Embora o termo seja do século XIX, a atitude agnóstica tem precedentes antigos. Sanjaya Belatthiputta, filósofo indiano contemporâneo de Buda, século V a.C., era famoso por evitar responder se havia vida após a morte ou deuses, adotando uma posição de afirmação de incerteza. Na filosofia grega, Protágoras escreveu: quanto aos deuses, não tenho meios de saber se existem ou não. Um claro agnosticismo. No iluminismo, pensadores comuns mostraram ceticismo quanto a se a razão humana poderia alcançar o divino. Huxley formalizou o conceito, e desde então muitas pessoas preferiram dizer-se agnósticas, às vezes por considerarem ateu uma negação muito forte, ou simplesmente por estarem realmente indecisas. Curiosidades. O agnosticismo muitas vezes é incompreendido por religiosos e ateus convictos. Uns podem acusar o agnóstico de falta de fé, outros de falta de coragem de negar. Mas agnósticos frequentemente argumentam que sua posição não é ficar em cima do muro por conveniência, mas sim uma atitude intelectual honesta diante do desconhecido. Karl Popper, famoso filósofo da ciência, descreveu-se como agnóstico, argumentando que a existência de Deus não é testável, então não se pode afirmar nem negar cientificamente. Muitos agnósticos vivem uma espiritualidade individual, separada de dogmas, alguns até frequentam cerimônias religiosas pela dimensão cultural ou filosófica, sem professar crenças literais. E assim como há organizações ateias, existem também associações de céticos e agnósticos promovendo pensamento crítico. Em suma, o agnóstico lembra que nem todas as questões têm resposta clara e que, às vezes, não saber é a resposta mais sensata. Comparação: teísmo vs não teísmo vs visões não religiosas. Para concluir, segue uma breve comparação entre religiões teístas, religiões não teístas e as visões ateístas agnósticas, destacando diferenças e semelhanças. Objeto de crença: as religiões teístas giram em torno da crença em um Deus pessoal ou deuses que criam e governam o universo. Exemplos: Deus único no cristianismo, islã, judaísmo, ou múltiplos deuses no hinduísmo politeísta e nas religiões animistas. Já as tradições não teístas não centralizam um Deus criador, o foco pode ser uma verdade impessoal, como o Tao no taoísmo, ou o Dharma no budismo, ou princípios éticos e caminhos de prática. Os ateus, por definição, não acreditam em nenhuma divindade, e os agnósticos sustentam que não se sabe se elas existem. Meta: o propósito final. Nas fés teístas, com frequência o propósito da vida está ligado a cumprir a vontade de Deus, e alcançar um estado abençoado junto a Ele, após a morte, salvação, paraíso, comunhão divina. Nas tradições não teístas, o objetivo tende a ser transformação pessoal, alcançar o nirvana, budismo, ou a libertação, moksha, das reencarnações, jainismo, ou simplesmente viver em equilíbrio com o cosmos, taoísmo. Para ateus e agnósticos, os propósitos são autodefinidos de forma secular: buscar felicidade, virtude, conhecimento, contribuindo para a humanidade aqui e agora, já que não contam com um plano divino ou pós-vida definido. Moralidade e ética: embora tanto religiosos quanto não religiosos possuam códigos éticos, as fontes diferem. Teístas geralmente derivam a moral de mandamentos divinos ou textos sagrados, Bíblia, Alcorão, Torá, e da ideia de que valores foram revelados por Deus. Não teístas muitas vezes fundamentam a ética em conceitos filosóficos ou empatia universal,
Budistas seguem preceitos de não violência e compaixão baseados na compreensão do sofrimento, não numa ordem de um criador. Taoístas valorizam a simplicidade e naturalidade alinhadas ao Tao. Ateus e agnósticos tipicamente adotam uma ética humanista ou racional, argumentando que valores como empatia, cooperação e justiça podem ser elaborados pela razão humana e necessidades sociais, sem autoridade sobrenatural. Curiosamente, muitos princípios coincidem. Não matarás é tanto um mandamento judaico-cristão quanto um preceito budista ou um ideal humanista secular. Rituais e práticas. Religiões teístas costumam ter cultos, orações e rituais de adoração dirigidos à divindade, missas, cultos, orações diárias, sacramentos, sacrifícios, etc., variando conforme a fé. As não teístas têm práticas mais voltadas ao autodesenvolvimento ou equilíbrio, meditação, yoga, cânticos de mantras, rituais simbólicos para harmonizar energias, etc. Algumas, como o budismo Mahayana e o taoísmo popular, incluem rituais e veneração a figuras iluminadas ou forças da natureza, mas geralmente sem o conceito de submissão a um criador. Já ateus e agnósticos não possuem rituais religiosos, podem celebrar cerimônias laicas, casamento civil, cerimônias de nomeação de bebês em vez de batismo, funerais seculares, e muitas vezes apreciam os mesmos feriados de forma cultural. Um ateu pode montar árvore de Natal pela tradição, não por fé. Em vez de oração, ateus podem valorizar atividades contemplativas seculares, como mindfulness laico ou apreciação da arte e da natureza, para sentido pessoal. Visão do mundo e do sobrenatural. Teístas veem o mundo como criação de um ser inteligente, onde eventos podem ter propósito divino e milagres são possíveis pela intervenção de Deus. Não teístas tendem a ver o universo como regido por leis naturais e impessoais. No jainismo e budismo não há milagres de um Deus, mas o próprio indivíduo colhe consequências kármicas. No taoísmo, busca-se fluir com as forças naturais. Ateus adotam uma visão estritamente naturalista. O universo é explicado pelas leis da física, química e biologia, sem necessidade de agentes sobrenaturais. Agnósticos mantêm a possibilidade em aberto, mas frequentemente inclinam-se a explicações naturalistas até prova em contrário. Tolerância e diálogo. Essa não é uma distinção intrínseca, mas nota-se que tradições não teístas como o budismo e taoísmo historicamente conviveram pacificamente com panteões alheios, talvez por não afirmarem um Deus exclusivo. Religiões teístas monoteístas às vezes apresentaram tendências exclusivistas, só há um Deus verdadeiro, o que gerou conflitos, embora também preguem amor fraternal. Atualmente, há diálogo interreligioso crescente entre ambos os campos e com visões seculares. Curiosamente, no Japão e China, pessoas conseguem mesclar elementos teístas e não teístas sem contradição. Podem honrar deusas da misericórdia, que no fundo são bodhisattvas budistas, ao mesmo tempo que seguem filosofias taoístas. Enquanto isso, muitos agnósticos servem de ponte entre religiosos e ateus, por entenderem pontos de ambos os lados. Em resumo, a humanidade desenvolveu diversos caminhos de significado. Alguns enxergam esse sentido no relacionamento com o divino, teístas, outros na exploração da verdade interior ou da ordem natural, não teístas, e outros ainda na condição humana em si, sem referência ao sobrenatural, ateus agnósticos. Apesar das diferenças, todos os grupos enfrentam as mesmas questões fundamentais: a busca por compreensão, ética, comunidade e propósito. E no mosaico global, essas visões interagem e, muitas vezes, influenciam umas às outras. Por exemplo, conceitos budistas têm sido adotados por pessoas religiosas e não religiosas ocidentais. Teólogos hoje dialogam com filósofos ateus. Práticas meditativas não teístas são estudadas cientificamente. O panorama das crenças é dinâmico e multifacetado, cheio de tradições milenares e adaptações modernas. E, conhecendo-o, podemos apreciar melhor a rica tapeçaria cultural e espiritual do mundo. Referências: distribuição global das religiões e números de adeptos, cristianismo, número de seguidores e crescimento na África, islamismo, população muçulmana e dispersão geográfica, Indonésia, mundo árabe 20%, hinduísmo,
diversidade interna e maior monumento religioso. Angkor Wat, budismo, conceito de múltipla afiliação religiosa no Japão. Judaísmo, população global e distribuição. Israel é a religiões africanas, número de praticantes e características animistas. Espiritismo, origem com Allan Kardec, número de adeptos e presença no Brasil. Religião tradicional chinesa, sincretismo entre taoísmo, confucionismo e budismo, 400 milhões, sikhismo, monoteísmo no século XVI e 20 a 30 milhões de adeptos, principalmente no Punjab. Jainismo, não violência extrema e população de 4 a 5 milhões, quase todos na Índia. Taoísmo, foco no Tao impessoal e estimativa de 8,7 milhões de taoístas formais. Ateísmo, agnosticismo, 7% da população mundial, concentrados na Ásia e Europa. Dificuldade de mensuração, termo agnóstico cunhado em 1869 por T. H. Ousley.